canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Ok, vamos começar, vamos nos sentar, vamos fechar as portas. Agora algumas coisas muito rapidamente. Número 1, e tenho certeza que você já ouviu esse termo, mas você precisa perceber sobre essa questão da neuroplasticidade. Neuroplasticidade simplesmente significa quando muitos de nós éramos crianças, nos foi dito que a quantidade de neurônios que recebemos quando nascemos, essa era a quantidade que temos, e você viu os comerciais que mostrava seu cérebro fritando e fervendo e todo aquele tipo de coisa, e diziam que se você queimasse células cerebrais, então era isso, você as queimava e pronto. E isso eram táticas para assustar, mas não é verdade. E agora eles descobriram que fabricamos novas todas as noites enquanto dormimos, e foi isso que a doutora Leaf e eu estávamos conversando sobre a neurogênese. Na verdade, estávamos falando porque ela disse que todas as manhãs, quando o seu cérebro recria esses novos neurônios, a isso que a Bíblia está se referindo sobre renovação da mente, mas a renovação da mente tem a ver com os cristãos e não com os cristãos. Então a neurogênese que acontece com todos não pode ser a renovação da mente. A neurogênese acontece automaticamente, você não tem nada a ver com isso, tecnicamente, e a Bíblia diz que devemos ter nossas mentes renovadas e que isso é algo que fazemos. Então isso nos mostra que são duas coisas diferentes, não podem ser a mesma coisa, porque uma é automática e a outra não. Nós tivemos um pouco dessa discussão, então agora estamos falando um pouco falamos sobre neurogênese, mas agora queremos falar um pouco também sobre a neuroplasticidade. Neuroplasticidade significa simplesmente seu cérebro. As duas palavras neuro está relacionada com o cérebro, e plasticidade significa plástico ou maleável, que significa que na verdade pode ser reformado. Então isso responde a muitas perguntas sobre muitas coisas diferentes, até mesmo certos estilos de vida, coisas assim, porque as pessoas dizem, você não entende, eu nasci assim. Não, isso não é verdade, porque no que quer que você pense, você religa seu cérebro para ser conectado nessa direção. Mesmo que se tirassem o cérebro dessa pessoa e analisassem, eles diriam, sim, olha, está conectado. Exatamente assim, é porque eles o reconectaram pensando dessa maneira. Então o que quer que você pense, toda vez que você pensa, você está reconectando seu cérebro. É por isso que é tão importante pensar coisas certas. E de novo, você vai me ouvir falar muito sobre isso. Eu ia dizer que sinto muito, mas não sinto muito, porque eu não sinto muito em lhe dar a verdade. Então temos que perceber, ok? Você não pode falar sem pensar. Alguns falam, mas de qualquer maneira isso é totalmente diferente. Você tecnicamente teve que ter algum tipo de pensamento antes de dizer algo, certo? Então quando você teve esse pensamento, você estava pensando em algo e não pode pensar. Você não pode pensar em uma coisa tecnicamente e dizer outra, porque você vai se confundir. E por isso que Jesus disse, da abundância do coração a boca fala. Se está no coração, então vai sair, certo? Número 1, o que está em seu coração, mas também podemos saber como você tem conectado o seu cérebro, certo? Porque o que quer que esteja lá dentro, você estará falando. E o que você está falando é o que você está pensando. E você cria um novo nódulo, como eu estava dizendo nas outras aulas, que causaria um novo trem de pensamento, uma nova conexão e uma nova conexão neural. Então, quando você fala, agora você vai notar também, vendo algumas dessas escrituras, e acredite, quando você começar a olhar através da Bíblia, muitas palavras diferentes vão começar a aparecer na sua frente e falarão você a pensar, porque discutimos fortaleza na mente, esse tipo de coisa que nós já falamos sobre. Mas quando ele diz o que falamos, da abundância do nosso coração, nossa boca fala, então, como eu disse, nós sabemos o que está no coração pelo que falamos. Também fala sobre o conhecimento de uma pessoa, certo? Ou sua luz se obscurecendo. A Bíblia fala sobre nós termos que ser renovados em nossa mente, mas também diz, sejam renovados no espírito da sua mente. Ser renovado no espírito da mente não é o mesmo que ser renovado em sua mente. O espírito de sua mente seria uma boa maneira de traduzir isso na atitude da sua mente. Ser renovado na atitude da sua mente. Em outras palavras,
Há pessoas que são otimistas e pessoas que são pessimistas. Essas são atitudes da mente. Você consegue mudar essa atitude da mente focando nisso. E eu espero que consiga entrar em tudo que eu quero trazer. E se fizermos, poderíamos passar por isso um mês aqui. Mas só porque há muitos desses detalhes. Na verdade, o que eu estou fazendo, nós vamos dar a você o máximo que pudermos. E depois disso, geralmente dentro de talvez alguns dias, você receberá um e-mail te agradecendo por ter vindo e te dando um link para alguns materiais que você pode ouvir de graça e esse tipo de coisa. Agora, uma das coisas que eu estou fazendo é que eu quero conseguir criar um programa exatamente do jeito que ele deveria ser, para que seja mais fácil para você renovar a sua mente. E se fizermos isso, então precisaria ser escrito em áudio, ok? Seria ótimo, possivelmente, se também fosse visual e pudermos ligar os três. Se pudermos, mas o que eu vou fazer é, depois que você sair para ajudá-lo a seguir em frente com isso, se desejar, descobriremos quem quer fazer isso, levantando a mão mais tarde, mas faremos isso para que você tenha esse link para onde você pode continuar no processo e programa, e você começará a receber regularmente módulos de renovação da mente, para que você possa acompanhar, para que quando você começar, nós o ajudarmos. Não vou dar tudo de uma vez, porque não é assim que se faz. É como estudo de última hora para um exame de faculdade. É tudo memória de curto prazo, ok? E o que você quer é uma repetição sistemática e consistente da verdade. Essa é a chave. Dizem que a repetição é a mãe da memória. Isso é verdade, mas também é a base na renovação da mente. Então vamos mostrar a você como fazer isso. Porque não é apenas... e é aqui que muitas pessoas cometem erros na área das declarações e confissões. Elas pegam uma declaração e dizem de novo. Isso é bom até certo ponto, então você chega a esse ponto e não tem mais o impacto. Por quê? Porque a sua mente está sempre procurando a maneira mais fácil de fazer qualquer coisa. E eu poderia expandir isso, mas de qualquer maneira, por causa disso, sua mente imediatamente começará a encontrar maneiras de reduzir a energia usada para pensar. Então, conforme você faz algo repetidamente, sua mente vai parar e pular para o fim. Porque ela já sabe para onde está indo, então não tem que queimar energia para chegar lá, certo? Quanto mais você lê sobre como o cérebro funciona e como a mente funciona, em conjunto com o cérebro, é incrível. Então, o que vamos fazer não é apenas você repete até um certo ponto e mostraremos, e depois disso você precisa parar e não fazê-lo por cerca de 24 horas, e depois de 24 horas, enquanto isso, e é basicamente assim que o programa funciona na verdade, digamos que eu iria estudar cura e eu queria estudar as escrituras sobre cura. As escrituras reais sobre cura que nos dizem que a cura é nossa, e eu estou estudando essas palavras, e depois as transformo em uma declaração, ou em uma afirmação, ou como quiser chamá-las. E você as declara várias vezes por um certo período de tempo, então você deixaria isso parar, e mudaria de assunto ainda dentro da estrutura de cura, mas outro aspecto da cura. Digamos que você quer estudar a cura na expiação, então você olharia para essas escrituras, começaria a aplicar essas escrituras, isso seria como dia 1 e 2, e então no dia 3 você voltaria ao dia 1, então é dia 1, dia 2, dias 3, e dia 1 de novo, dia 4 seria o dia 2 de novo, dia 5 seria o dia 1, certo? Entende? Como seria? Então há esse processo, porque sua mente é basicamente preguiçosa e quer sempre economizar energia, então você precisa seccionar para mantê-la fresca. Essa é uma das razões. Eu mostrarei a você a correlação, uma das razões pelas quais tomar a ceia é excelente. É algo que as pessoas deveriam fazer com frequência. O problema é quando as pessoas fazem todas as semanas, mas especialmente todos os dias, eu sei que muitas pessoas fazem, é uma coisa boa, desde que você possa mantê-la fresca. Porque se você fizer isso todos os dias, é fácil chegar a um ponto de saturação onde se torna só um ritual. E você começa, mesmo que você esteja pensando nisso, você pode pensar em algo e não ter um impacto sobre você. Ou você pode se concentrar e ser impactado. Todas essas são coisas sobre as quais vamos falar. Sobre o foco, a atenção, verdadeira meditação bíblica, o que é e como fazer. Mas outra coisa que a Bíblia diz, coloque sua afeição nas coisas do alto. Coloque sua afeição
Não diz apenas diz para pensar sobre as coisas, mas também diz, coloque sua afeição. Então há uma diferença entre afeição e pensamento, ok? Você pode pensar em algumas coisas e não ter sua afeição nelas. Mas uma das principais é que você não pode pensar em algo por muito tempo sem desenvolver uma afeição por isso. Ok? É por isso, e funciona nos dois sentidos. É por isso que você tem pessoas ateus que querem refutar a Bíblia. E eles vão pegar a Bíblia, eles vão mergulhar e cavar, porque eles estão tentando refutá-la e eles acabam sendo salvos. Eles estão olhando para ela, mas você não pode olhar para algo sem desenvolver uma afeição por muito tempo. Então, eventualmente, eles desenvolvem uma afeição e eles acabam sendo salvos. Agora, por outro lado, é a mesma coisa. Tem pessoas que olham... tinha um ministro, eu nunca o conheci pessoalmente, mas eu ouvi falar dele crescendo muito. Ele era bem conhecido por trabalhar em Nova Orleans. E nos bares, ele entrava lá, ele conseguia salvar as pessoas de maneira incrível, tirá-las de lá, salvá-las, colocá-las no caminho com Deus. Mas depois de um período de tempo, e houve alguns anos, não foi da noite para o dia, mas depois de um período de tempo ele acabou indo na direção deles, ou seja, ele se afastou de Deus. E acabou se tornando um bêbado e entrando lá. Por quê? Porque o que você olha o tempo todo você se torna. E nós devemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Devemos amar o mundo, as pessoas, mas não amar as coisas que estão no mundo. E assim devemos olhar para as pessoas, devemos testemunhar para as pessoas, mas não devemos ter comunhão. Há uma diferença entre estar perto de pessoas, testemunhando a elas, e ter comunhão com elas. E não devemos ter comunhão com as obras das trevas. Então, eu entendo ir e alcançar as pessoas e temos que fazer isso, não podemos ter medo das coisas. E as pessoas realmente são salvas, não precisamos ter medo disso. Ao mesmo tempo, há uma diferença de ir e olhar para as pessoas como se elas precisavam ser salvas e ir olhando a situação e colocando-se lá. Então, o que você olha, você se torna. E é por isso que podemos entrar em qualquer área, vamos tocar em muitas áreas como essa. É por isso que é importante o que você assiste, o que você ouve, o que você escuta. Não importa porque eu não estou nem mesmo prestando atenção. Isso é o pior de tudo. Porque você baixou totalmente a guarda e tudo está passando diretamente. Você precisa para ter certeza de que o que você está ouvindo, assistindo ou qualquer outra coisa. Agora, se você não quer ter sua mente renovada, você não quer que sua vida mude, então não importa. Ok? Não importa o que você ouve ou qualquer coisa desse tipo, mas se você quer ter sua mente mudada, renovada, e quer fazer isso rápido, a primeira coisa que você vai ter que fazer é cortar tudo que não se alinha com a forma como você está tentando pensar. Pode me dar uma garrafa d'água? Eu tinha um pouco aqui, mas acho que levei tudo de volta para lá. Agora, quando você estiver, eu quero voltar aqui, porque senão... estarei cobrindo todas essas outras coisas, eu estarei lendo de qualquer maneira. Então, observe aqui. Vamos ver no final da página, durante esse seminário de treinamento de renovação da mente. Iremos estudar as bases teológicas e científicas e o processo da renovação da mente. Obrigado. Vejam só, ela até retirou o rótulo, muito bom. Você manja das coisas de TV. Faremos referências ao trabalho de vários neurofisicistas proeminentes. Deixarei grande parte dos aspectos técnicos e científicos do funcionamento. Também irei, de tempo em tempo, esclarecer os termos que eles usam. A maior parte dos dados científicos a que eu fizer referência podem ser achados na internet, livros ou palestras, e nós vamos dar você alguns nomes dessas coisas. Ainda que seja satisfatório ver a validação científica do que eu prego e ensino, devemos sempre nos lembrar de que a Bíblia é a autoridade final. Frequentemente, o que é afirmado como fato por um estudo científico hoje será provado estar errado por outro estudo amanhã. Nas áreas que a ciência pode ser benéfica em explicar como Deus faz o que disse, tomaremos nota. No entanto, nas áreas em que a ciência ainda não acompanha a infalibilidade da Bíblia, iremos acreditar na Bíblia e esperar que a ciência se atualize com ela. Concluindo e respondendo à pergunta de abertura, o que é renovação da mente? Renovação da mente é o estado e o processo de restaurar a mente de uma pessoa para sua funcionalidade original intencionada. Saber pensar os pensamentos de Cristo e assim os de Deus em todas as áreas e em todo o tempo da vida de alguém. Amém?
O resultado final da renovação da mente real e bíblica deve ser que um cristão pense, responda, fale, age e produza frutos e resultados exatamente como Cristo, e até mesmo obras maiores. Amém? Então, essa é a nossa introdução. Agora, partes disso eu vou passar bem rápido, porque você já sabe. Falamos sobre o DHT, está no seu manual, então você pode ler, porque eu não vou ler para você. Mas o DHT foi o que nos ajudou a chegar a esse ponto, então é por isso que eu mencionei e falei um pouco sobre isso. Então eu dou a você uma boa compreensão do novo homem na próxima página, e novamente eu não vou ler isso porque eu quero que você leia e analise isso, e quando você ler eu lhe darei uma dica. Uma das chaves, eu vou te dar todas essas. Há coisas que você pode fazer, e aqui está algo bem legal. A igreja inteira hoje, o mundo da igreja, sempre foca na motivação do coração, ok? E eu não estou dizendo, eu não estou falando que isso não está certo. Estou apenas dizendo que é o que você ouve em todos os lugares. É só isso. E não é tanto no que uma pessoa faz, mas na motivação. Eles sempre voltam para... Olhe para a motivação, e a questão é porque geralmente não vemos, ou sempre podemos prever com precisão a motivação de uma pessoa. Então, automaticamente, caímos na armadilha onde as pessoas dizem: você não pode me julgar porque você não sabe a minha motivação, certo? Basicamente, a igreja fica desativada porque é tudo sobre o coração. E ainda assim não podemos julgar o coração de uma pessoa. Na verdade, você pode julgar o coração de uma pessoa porque você pode julgar pelo que elas dizem, porque as palavras que saem da boca é porque o coração está cheio. E se está saindo um fruto ruim, então o que está lá dentro não é um fruto bom, é simples assim. Então não há realmente nenhuma adivinhação sobre isso, mas é a atmosfera politicamente correta. E agora não é certo nem olhar para isso. E aqui está o ponto principal, eu só quero que você pense sobre, e eu quero que você pense sobre isso, ok? Enquanto lê as palavras, as escrituras, enquanto lemos a Bíblia nos próximos dias, mas mesmo em seu próprio momento, você lê a Bíblia, Jesus mencionou o coração, especialmente quando ele lidou com os fariseus, ok? Note isso. Ele mencionou o coração, ele nem sempre mencionou o coração quando ele falou com as pessoas apenas comuns, mas uma vez ele mencionou, quando ele estava falando sobre Natanael, ele disse: aqui está um israelita em quem não há dolo. Então isso mostrou o conhecimento do seu coração, que chamaríamos de dom do Espírito, discernimento de Espírito, ok? Mas observe isso, cada comando que Jesus deu, ele disse: eu dou a vocês 2, certo? Ame a Deus com todo o seu coração, mente, alma e força. Número 2, ame o seu próximo como a si mesmo. Nisso constituem a lei e os profetas. Então, esses são os 2 mandamentos. Observe que ambos são para amar, o que é basicamente... eu acho, em outras palavras, você teria que decidir se está amando, ok? Esses são termos que não são quantificados automaticamente, certo? Não é algo que você possa medir automaticamente. Eu amo Deus com todo o meu coração, toda a minha mente, toda a minha alma, de acordo com você. Agora, eu não sei, talvez você esteja dizendo a verdade, talvez não esteja, certo? Porque eu não sei o quanto é tudo para você. Você entende o que eu quero dizer? Eu não sei se você tem mais coração, mais mente para amar a Deus. Eu não sei, então eu teria que aceitar sua palavra. Então o que eu estou dizendo é, Jesus deu esses termos, mas você não pode quantificar isso. Você não pode julgá-los, porque não há como determinar. Deixe-me dizer em línguas, seria muito mais fácil se eu apenas dissesse isso em línguas, mas você pode ver que não há como realmente qualificar as declarações para julgar o quanto isso acontece, certo? Mas observe, Jesus apenas deu 2 mandamentos. Mas a grande maioria de tudo que Jesus disse tinha a ver com uma ação. Como fazer algo. E ainda assim a igreja mudou tudo até o ponto em que fazer não importa nada, é tudo sobre o que você acredita. Mas Jesus nunca disse nada sobre o que você acredita. Ele não disse: faça essa oração. Isso é algo que outra pessoa inventou, certo? Ele disse: como eu sei que você é meu discípulo? Se você faz o que eu mando, porque você me chama de Senhor e não faz o que eu mando. Você entendeu? Então ele era... É quase como se ele estivesse assumindo se seu coração está certo. Ele está supondo
ok? Vamos supor que seu coração está certo, e se for, você fará o que eu digo para fazer, ok? Então realmente se resumir a... não estamos julgando as pessoas, mas você pode julgar o fruto. E fruto é o que as pessoas fazem, ou o que elas produzem. Você tem diferentes tipos de fruto. Fruto do Espírito, que é o que o Espírito em sua vida produzirá em você. Mas pense sobre isso. O fruto, e isso é apenas um propósito, o fruto do Espírito, que na versão King James diz temperança. Muitas pessoas não sabem o que significa temperança, mas se você pesquisar, significa autocontrole. Agora, pense sobre isso. O Espírito, a Bíblia, não é um fruto do Espírito, de controle pelo Espírito. Certo? Você entende? Não há nada na Bíblia. Não há fruto do Espírito de ser controlado pelo Espírito. O fruto do Espírito é você aprender a se controlar. Entende isso? Agora, eu não estou falando sobre ser guiado pelo Espírito, da maneira que pensamos, mas estou dizendo que nós, cristãos, tendemos a pensar que cristianismo definitivo é ser perfeitamente guiado pelo Espírito ou controlado pelo Espírito. E até mesmo o próprio Espírito não trabalha para controlar você. Quem faz isso é o diabo. O objetivo final do Espírito é dar a você o seu fruto, para que você se controle. Quando você se controla, vamos descobrir o que está em seu coração. Porque você tira as regras, as pessoas vão viver o que está no coração delas. Faz sentido? Você tira as leis, você tira as regras e você vai descobrir o que há nas pessoas. Se as pessoas não se metessem em problemas por algo, você tiraria essa lei. Se eles pensassem que iriam se safar, eles fariam. Isso significa que viver corretamente não está em seus corações. Eles estão apenas vivendo corretamente porque não querem ser pegos pela lei. Você vê a diferença? A essência do cristianismo é que Deus mudou nossa natureza, para que nós quiséssemos fazer o certo por causa da bondade e da retidão. Faz sentido? Agora, quando você diz, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a temperança, o autocontrole, o termo autocontrole significa literalmente autogoverno. Então que você governa a si mesmo, só para que você pense sobre isso, porque isso tem a ver com a mente, certo? Porque como sua mente é renovada pela palavra de Deus, você pode se controlar mais e assim renovar a mente, que é o que você faz, permitindo que o Espírito Santo faça o que ele faz. Ok? Amém? Agora, autogoverno simplesmente significa que você sabe o que é certo e você faz o que é certo. O Espírito Santo lhe dá poderes para fazer isso. Mas observe que você não está apenas... vamos deixar o Espírito agir e somente isso. Ok? O Espírito guia você se você é um filho de Deus, porque a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Certo? Eles são filhos de Deus. Então é simples assim. Se você é um filho de Deus, você é guiado pelo Espírito, ok? Mas esse guiar não é como uma liderança ou um domínio. Certo? Esse liderar, de acordo com Romanos 8, tem a ver com você se purificando de coisas e cortando coisas de sua vida e mortificando as obras da carne para que o Espírito o leve a matar as obras da carne enquanto você renova sua mente para encontrar a vontade de Deus. E você anda na vontade de Deus e você se torna autogovernado no sentido de que, porque seu Espírito é de Deus, você pode ser confiado para governar a si mesmo, entende? Muito disso é por revelação, eu não sei se posso repetir algumas dessas coisas. Você tem que pegar a gravação e fazer isso, ok? No processo de você ser autogovernado, é para isso que você é recompensado. Se tudo o que tivéssemos que fazer fosse dizer, Espírito Santo, eu me entrego a você, você me controla, você me guia, eu farei o que você quiser, ok? É isso que vai ser. Acredito que ouviu minha oração, creio que recebi minha resposta. O que você ora, você acredita que recebeu a resposta e você tem, ok? Então, agora eu fiz isso, então agora eu não preciso ler a Bíblia, porque Ele vai me guiar. Você vê para onde isso vai? Mas Ele nos deu a Bíblia. E toda a Bíblia tem faça e não faça por toda ela. Não faça isso, desperte os dons em você. Entende o que eu estou dizendo? Renove sua mente. Todas essas coisas que Ele nos manda fazer. Então, não é uma questão de chegarmos a um lugar onde somos perfeitamente dominados pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito e você nem sabe que está sendo guiado. Muitas vezes. Você foi guiado pelo Espírito. Por quê? Porque você está mortificando as obras da carne.
Sim, eu ouvi vocês falando sobre essa pessoa, eu tenho trabalho a fazer e você sai, isso é ser guiado pelo Espírito, você muitas vezes nem percebe. Você não diz, minhas mãos estão quentes, devo estar esperando para curar alguém. Não, isso é uma coisa totalmente diferente. Então você não deveria ter que ficar com as mãos quentes para fazer o que já foi mandado em Marcos 16, amém? Então, há coisas que você faz, há comandos e eu tenho que liberar vocês para o intervalo a quem eu entrego. Amém? If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.